Existe uma única regra que fez a minha conta dobrar de verdade depois dos 58 anos, com pouca coisa guardada. E eu já vou te adiantar uma parte, porque eu sei o que está passando na sua cabeça agora. Não é ganhar mais, não é cortar tudo da sua vida, não é começar a trabalhar mais 4 horas por dia que você não tem. É uma regra simples, de uma frase só, que quase ninguém aplica no momento certo. E quando aplica, a conta para de minguar e começa a crescer. Até o final desse vídeo, você vai saber exatamente qual é essa regra e como ela faz o mesmo dinheiro trabalhar 2 vezes para você, sem você precisar ganhar 1 centavo a mais do que ganha hoje. Eu vou abrir os 4 movimentos dela, um por um, devagar, do jeito que dá para entender e aplicar ainda esta semana. E eu te peço uma coisa só, fica comigo até o fim, porque o último movimento, o quarto, é o que muda tudo. É o que separa quem continua olhando o saldo encolher de quem vê o saldo virar uma coisa viva. A maioria desiste antes de chegar nele, desiste no meio do caminho, justamente quando o mais importante está chegando. Você não vai, você vai ficar e vai sair daqui sabendo o que fazer. Deixa eu te contar de onde eu falo para você entender por que eu insisto tanto nisso. Eu comecei lá de baixo, do chão mesmo. Não tinha herança me esperando, não tinha padrinho para abrir uma porta, não tinha um nome de família que adiantasse uma vírgula numa sala de banco. O que eu tinha era um par de olhos e tempo de observar. E eu passei a vida observando 2 espécies de gente, a que tinha de verdade e a que só parecia ter. Demorei para entender a diferença. No começo, eu confundia as duas, como quase todo mundo confunde. Eu olhava para o homem do carro bonito, da roupa cara, do almoço caro e pensava, esse aí venceu. E olhava para o sujeito de sandália, de marmita, de carro velho e pensava, esse aí não conseguiu. Demorou anos para eu enxergar que era quase sempre o contrário. O do carro bonito devia o carro, devia a roupa, devia o almoço. O da marmita era dono de tudo que tinha, sem dever um tostão a ninguém. E quando entendi isso, doeu, porque eu percebi que o que constrói patrimônio nunca foi o tamanho do salário. Eu vi homem ganhando muito morrer pobre, deixando dívida para os filhos. E vi gente simples, de marmita, terminar a vida com a casa quitada e uma renda pingando todo mês, tranquila, dormindo em paz. A diferença entre os dois nunca foi quanto entrava. Era uma regra, uma só, que um aplicava e o outro nunca aprendeu. E é por isso que eu preciso te falar de uma coisa antes da gente seguir, porque é exatamente isso que trava quase todo mundo que me escreve dizendo a mesma frase. Chego aos 50 e tantos com medo de não dar tempo de montar uma reserva que dure. A pessoa quer guardar, aperta o cinto, corta o cafezinho, corta o lazer, abre mão de coisa boa e mesmo assim no fim do mês não sobra R$1. E aí ela se sente um fracasso, ela se sente burra, ela acha que tem alguma coisa errada com ela. Mas na grande maioria das vezes, o dinheiro não está sumindo no salário curto. Ele está vazando por um furo silencioso, o rotativo do cartão que cobra um dos juros mais altos do Brasil e leva todo mês justamente o valor que ia virar a sua reserva. Enquanto esse furo fica aberto, você joga água no balde e ela escorre por baixo mais rápido do que entra. Você pode apertar o cinto quanto quiser, pode cortar tudo, que enquanto o furo estiver lá embaixo, o balde nunca vai encher. Não é falta de água, é excesso de furo. Foi pensando nisso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto, sem enrolação, que mostra a ordem certa de quitar, atacando primeiro a dívida mais cara, que é onde o estrago de verdade acontece. A dona Cláudia, de 49 anos, vivia presa no pagamento mínimo da fatura, achando que nunca ia sobrar. Ela trabalhava, recebia o salário dela certinho e mesmo assim, toda vez que chegava a fatura, ela só conseguia pagar o mínimo e o resto rolava para o mês seguinte com o juro em cima. Virou uma roda que não parava de girar. Ela sentou,
abriu tudo num papel, fechou alguns vazamentos pequenos que ela nem percebia que existiam, achou um valor extra que já existia ali escondido e jogou esse valor contra o rotativo seguindo essa ordem. Em poucos meses, ela saiu do mínimo e aquele dinheiro que evaporava começou a ficar com ela. Dentro do material você tem o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto, e o plano de 12 meses para zerar tudo na sequência certa. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário, aquele fixado em cima. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois, paga esse mesmo juro de novo na próxima fatura. Quem resolve agora, começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta correndo, porque o que vem agora é exatamente o problema que te impede de montar essa reserva. E ele não é o que você pensa. Olha, presta atenção nisso, porque é aqui que quase todo mundo erra o diagnóstico. O seu problema não é que você guardou pouco. Eu vou repetir porque é importante. O seu problema não é o tamanho da sua reserva. O seu problema é que existe um furo levando todos os meses exatamente o dinheiro que ia virar essa reserva. Você fica olhando o saldo pequeno e se culpando, achando que faltou disciplina, faltou esforço, faltou ganhar mais. Você se compara com os outros, acha que todo mundo conseguiu menos você, que você fez alguma coisa de errado na vida. E enquanto você se culpa, o furo continua aberto, drenando em silêncio, no escuro, todo santo mês, sem fazer barulho. O furo não grita, ele só leva. E como ele não grita, você passa a vida inteira sem enxergar ele direito. E quem desenhou esse furo sabia muito bem o que estava fazendo. O sistema não foi montado para o seu dinheiro ficar com você. Ele foi montado para esse vazamento continuar aberto o maior tempo possível. Repara como tudo é fácil para você se endividar e difícil para você sair. O limite do cartão aumenta sozinho, sem você pedir. O parcelado aparece em tudo, em qualquer compra, do jeito mais convidativo possível. O mínimo da fatura vem destacado, bonitinho, para você pagar só aquilo e rolar o resto. Tudo foi pensado para te manter girando dentro da roda. O juro do rotativo é um dos mais altos do país, capaz de mais que dobrar uma dívida em pouco mais de um ano. Isso não é teoria minha, é dado público. Qualquer um confere. E pensa comigo, se existe um lugar que dobra dinheiro em um ano, esse lugar não trabalha contra o banco, ele trabalha contra você. Todo mês que passa, ele leva uma fatia do que seria o seu futuro e entrega para o futuro de outro. O seu suor virando o conforto de quem você nunca viu na vida. Eu conheço a história de um senhor, vou chamar ele de seu Raimundo, 57 anos, ex-motorista, daqueles que rodaram a vida inteira e nunca deviam um tostão a ninguém de propósito. Homem trabalhador, honesto. Levantava de madrugada, voltava de noite, criou os filhos, nunca fez dívida para esbanjar. Ele jurava de pé junto que o aperto vinha do salário curto. Vivia dizendo que se ganhasse só uns 500 a mais por mês, resolvia tudo, montava a tal reserva, ficava tranquilo. Essa frase ele repetia toda vez. É só o salário, se eu ganhasse um pouco mais. Um dia ele sentou comigo e a gente fez a conta no papel, devagar, sem pressa, linha por linha. Somou o que ele pagava de juro por mês, só de juro, no cartão e numa financeira que ele nem lembrava direito que ainda estava ativa. Sabe quanto dava? Dava mais do que ele conseguia guardar num mês inteiro de aperto. Ele pagava de juro mais do que sonhava em poupar. Quer dizer, aquele aumento de 500 que ele tanto sonhava, ele já tinha. Só que ele entregava esse valor todo mês para o banco, sem perceber, como quem deixa cair pela fresta. O seu Raimundo não tinha problema de renda. Ele tinha um vazamento que ninguém nunca o ensinou a enxergar. E quando ele viu o número ali, escrito, do tamanho que era, ele ficou um tempo calado. Ficou olhando o papel sem dizer nada. Porque doeu perceber que o vilão não era o salário, não era o patrão, não era a crise, não era o governo.
O vilão estava na mão dele, dentro da carteira, há anos, num pedaço de plástico que ele usava todo dia, achando que era ajuda. E é exatamente aqui que eu quero que você pare de se culpar. Você fez tudo certo. Você trabalhou décadas. Você pagou as contas em dia. Você não torrou em besteira, não fez loucura, não viveu de aparência, não gastou o que não tinha para impressionar ninguém. O que faltou para você nunca foi caráter nem esforço. Faltou uma regra. Faltou alguém sentar com você, como eu estou sentando agora, e te mostrar onde estava o furo. E a boa notícia, a que muda o tom dessa conversa, é que essa regra você aprende em poucos minutos e ela começa a trabalhar para você no mesmo mês. Não importa que você esteja com 58, 60, 62, o que importa é tapar o furo e virar a direção do dinheiro. A partir do momento que você faz isso, o jogo inteiro muda de lado. Deixa de ser o banco crescendo às suas custas e passa a ser você crescendo no seu ritmo com o que você já tem na mão. Eu chamo essa regra de regra do real dobrado. O nome diz tudo. Cada real que hoje escorre como juro, quando você redireciona ele, passa a contar 2 vezes, porque ele para de sair de um lado e começa a render do outro. É como tapar um vazamento e ainda transformar a água que sobrou em chuva que rega a sua plantação. O mesmo real, 2 trabalhos. Ele deixa de te machucar e passa a te construir na mesma tacada. E ela se aplica em 4 movimentos, na ordem certa, um puxando o outro. Não é para fazer tudo de uma vez, nem é para fazer fora de ordem. É um de cada vez, na sequência, porque cada movimento prepara o terreno para o próximo. Vamos por partes. O primeiro movimento é o que eu chamo de o furo mais caro primeiro. E aqui mora o erro mais comum do Brasil inteiro. Quando a pessoa decide pagar dívida, ela ataca a maior, aquela que assusta no número total, aquela que tira o sono só de olhar. Errado. Você não ataca a maior, você ataca a mais cara, a que tem o juro mais alto. Porque é o juro que faz o estrago, não o tamanho. Eu já vi gente quitar com sacrifício um empréstimo grande de juro baixinho, todo orgulhosa, comemorando e deixar viva uma dívida menor de cartão que cobrava 3, 4 vezes mais por mês. No fim, ela quitou o errado e continuou sangrando no caro. Comemorou tapando o furo que pingava devagar e deixou aberto o que esguichava forte. Imagina 2 furos no seu balde, um furo grande embaixo, que pinga devagar, gota a gota, e um furo pequeno em cima, que esguicha forte, num jato. Qual você tapa primeiro? O que esguicha. Sempre o que esguicha. Não importa que o buraco seja menor, o que importa é a velocidade que ele perde água. O juro mais alto é o que esguicha. Cada real que você recupera tapando o furo mais caro vale por 2, porque ele para de sangrar lá e fica disponível aqui. E olha que coisa séria, quando você tapa o furo mais caro, você não economiza só o valor da parcela. Você economiza todo aquele juro futuro que ia ser cobrado em cima, mês após mês, fatura após fatura, ano após ano. É um dinheiro que você nem vê, porque ele nunca chega a passar pela sua mão. Ele é tirado antes de você tocar nele. Tapar esse furo é como dar um aumento a si mesmo que ninguém te dá. Um aumento silencioso, mas real, que aparece todo dia 1º do mês, a partir da hora que a sangria para. Pensa nisso. Você passou a vida pedindo aumento para os outros, esperando que viesse de fora. E o maior aumento que você pode receber está dentro da sua própria fatura, esperando você ir lá e buscar. Ninguém vai te dar de bandeja, mas está ali, é seu, e você só precisa tapar o furo para ele aparecer. Agora deixa eu te lembrar de uma coisa rapidinho, sem te tirar do raciocínio. É exatamente esse furo, o do juro mais caro, que o material lá do primeiro comentário fixado te ajuda a achar e fechar passo a passo. Ele te mostra como ler a sua fatura e descobrir qual dívida cobra mais, qual é a prioridade real e em que ordem atacar. Dá uma olhada quando puder, porque o segundo movimento só funciona de verdade depois que esse furo está tapado. Não adianta pular etapa.
O segundo movimento é o mesmo valor, outro destino. E aqui acontece a virada de chave que pouca gente faz. Tapou o furo? Ótimo. Mas tem uma armadilha que come 90% das pessoas nesse ponto exato, e eu preciso que você não caia nela. Quando o dinheiro do juro para de sair, ele sobra na conta. E dinheiro que sobra na conta, sem destino, sem nome, sem ordem, some. Some no supermercado, some numa promoção que apareceu, some numa parcela nova que parecia inofensiva, some num concerto, some num jantar a mais, some sem você nem perceber para onde foi. O dinheiro que você libertou com tanto esforço, que você suou para recuperar, evapora, porque ele não tem para onde ir. Dinheiro parado na conta é como água parada na bacia. A primeira coisa que ela faz é evaporar. Então, o segundo movimento é dar destino antes que ele evapore. No mesmo dia que cai o seu salário, antes de qualquer coisa, antes de você nem ver o dinheiro, antes de gastar com nada, ele já sai automático para um lugar de onde ele vai trabalhar. Transferência programada, no automático, no dia certo, sem depender da sua força de vontade. Porque força de vontade falha, mas o automático não falha. O valor exato que antes virava juro, agora vira aporte. O dinheiro que sumia agora aparece. E aparece num lugar onde ele começa a render para você em vez de render para o banco. Repara na elegância disso. Você não mudou o seu salário. Você não passou a ganhar mais. Você não trabalhou 1 hora a mais. Você só virou a seta. O mesmo real que ia para um lado, indo embora, sumindo, agora vai para o outro lado, ficando e crescendo. É o real contando 2 vezes, a primeira vez que ele conta. Foi assim que a dona Cláudia, que eu te falei lá no comecinho, começou a virar o jogo dela. Ela achou um valor pequeno fechando vazamentos, nada de outro mundo, um valor que muita gente acharia que não vale a pena. E em vez de deixar esse valor solto na conta, onde ele ia evaporar como sempre evaporou, ela mandou ele direto para o destino certo, no automático, todo mês, no dia que o salário caía. O segredo dela não foi achar muito dinheiro, foi não deixar o pouco que ela achou escorrer de novo, foi parar de tapar o furo com uma mão e abrir outro furo com a outra. Ela fechou o ciclo, e quem fecha o ciclo começa a acumular. E quando você chega no terceiro movimento, a coisa começa a ficar bonita de ver. Eu chamo ele de o tijolo que paga aluguel, porque o lugar para onde você manda esse dinheiro não pode ser um lugar morto, parado, que não faz nada, que só guarda. Tem que ser um ativo que gera renda recorrente, que pinga de volta na sua conta sozinho, sem você fazer nada. Eu falo de dividendo, de fundo imobiliário, dessas coisas que pagam você por ter elas, que te remuneram só pela posse. Imagina que cada aporte seu é um tijolo, mas não é um tijolo qualquer parado na parede enfeitando. É um tijolo que paga aluguel para você todo mês só por existir. Você compra o tijolo uma vez, com o suor de uma vez só, e ele te paga para sempre, mês após mês, sem você precisar comprar de novo. Começa pequeno, com um tijolo só, depois 2, depois 5, depois 10. E um belo dia cai na sua conta o primeiro provento. Um valor pequeno, às vezes ridículo de tão pequeno, uns trocados que não compra quase nada. Tem gente que olha e ri, acha que não vale o esforço, mas eu te garanto, e eu já vi isso acontecer com muita gente, o dia que pinga o primeiro provento na sua conta, um dinheiro que você não trabalhou para receber naquele mês, um dinheiro que chegou enquanto você vivia a sua vida, alguma coisa muda dentro de você. Você entende, na carne, não na teoria, que o dinheiro pode trabalhar sozinho, que existe um jeito de receber sem vender mais 1 hora do seu dia. É o nascimento da bola de neve. É a primeira pedrinha de gelo que vai virar avalanche se você deixar rolar morro abaixo. Aquele trocadinho ridículo é a semente da árvore inteira. E você deve estar sentindo agora, né, aquela mistura de coisa boa com um aperto no peito. A coisa boa é entender que dá, que tem caminho, que não está tudo perdido. O aperto é a conta do tempo, é aquela vozinha dizendo que você demorou demais. Porque eu não vou te enganar.
Eu nunca vou te enganar. Cada ano que você passou sem virar essa seta foi um ano de juro composto, trabalhando contra você em vez de a favor. E aos 58, cada mês pesa, cada mês conta. Mas presta atenção no que eu vou dizer, porque é aqui que mora a esperança de verdade e não a falsa. O que te falta hoje não é tempo de juventude. Ninguém vai te devolver os 20 anos e eu não vou ficar te prometendo bobagem. O que te falta é tempo de juro composto a seu favor e esse você começa a comprar hoje no primeiro aporte, na primeira transferência automática. O relógio não tem piedade de quem fica parado esperando o momento perfeito, esperando sobrar, esperando o salário aumentar, esperando a hora certa que nunca chega. Mas ele trabalha lindamente para quem começou, mesmo tarde, mesmo com pouco, mesmo com medo. O pior momento para começar foi há 10 anos. O segundo pior momento é nunca. E o melhor momento que ainda te resta, o melhor de todos que estão disponíveis para você é agora, hoje, esta semana. Pensa em quem fica parado. Pensa no seu Raimundo. Se ele não tivesse sentado comigo para fazer aquela conta no papel, ele ia continuar jurando que o problema era o salário, ia continuar esperando um aumento que talvez nunca viesse, ia continuar usando o cartão achando que era ajuda quando era armadilha. E ia chegar aos 65 com o mesmo aperto, só que com menos tempo pela frente e mais cansaço nas costas. Ia chegar na aposentadoria do mesmo jeito que entrou na vida adulta, sem nada guardado, dependendo do mês seguinte. Ficar parado não é neutro, entende? Não é uma posição segura. Ficar parado é escolher que o furo continue ganhando. Todo mês que você adia, o rotativo recebe mais uma vez o que era seu e recebe com juros. Não existe empate nessa história. Ou o dinheiro trabalha para você, ou ele trabalha contra você. Não tem o terreno do meio, não tem o ficar como está, não tem o esperar mais um pouco. Quem fica como está, está na verdade recuando devagar, sem perceber, achando que está parado, quando na verdade está afundando 1 centímetro por mês. E agora a gente chega no quarto movimento, né? O que eu te pedi para ficar até o fim para ouvir, porque é ele que dobra a conta de novo, é ele que muda tudo, é ele que separa quem só tampou o furo de quem construiu uma fortuna pequena e sólida. Eu chamo de a regra do não toca. E é a mais simples de entender e a mais difícil de cumprir, porque ela bate de frente com a sua vontade. Quando o tijolo começar a te pagar aluguel, quando os proventos começarem a pingar, a tentação vai ser sacar. Vai bater aquele pensamento doce e venenoso e ele vem disfarçado de coisa boa. Ah, é só esse mês. É um valorzinho. Eu mereço. Eu trabalhei tanto. Vou usar só dessa vez para isso aqui. E é aí que a maioria mata a galinha dos ovos de ouro antes dela crescer. Mata a árvore quando ela mal deu o primeiro fruto. A regra do não toca diz o seguinte, e eu quero que você grave: todo provento que cair, volta para dentro. Você não saca, você reinveste. Cada dividendo compra mais um tijolo, que vai pagar mais aluguel, que vai comprar mais tijolo, que vai pagar mais aluguel ainda. Você não toca na coroa de dividendos, você deixa ela crescer sozinha, intocada, sagrada. É a única parte do seu dinheiro que você trata como se não existisse para gastar. E é matemática, não é fé, não é sorte, não é torcida. Quando você reinveste tudo, por alguns anos, sem tocar, com disciplina, a coisa acelera de um jeito que parece mágica. Mas é só juro composto fazendo o trabalho dele do lado certo, finalmente do seu lado. Os primeiros tijolos compram tijolos novos, sem você pôr nada do seu bolso. O dinheiro passa a se reproduzir sozinho. A bola de neve passa a crescer do próprio peso. Ela rola sozinha morro abaixo e vai engordando. E é aqui, exatamente neste quarto movimento, que a conta dobra de novo. Repara, a primeira vez ela dobrou quando você virou a seta do juro para o aporte.
quando o real que saía passou a ficar. A segunda vez ela dobra quando o próprio dinheiro passa a se multiplicar sozinho, sem depender do seu salário para nada, quando o aluguel dos tijolos compra tijolos novos. Você sai de uma reserva que minguava todo mês, que você ia consumindo com medo, para uma renda que se constrói mesmo enquanto você dorme, enquanto você almoça, enquanto você passeia com os netos. Esse é o salto, esse é o movimento que quase ninguém tem paciência de fazer, porque exige segurar a vontade por uns anos, e por isso quase ninguém chega lá. A maioria saca o primeiro provento e acha que não fez diferença. Mas você agora sabe. Você sabe que aquele trocado, reinvestido, é a diferença entre uma vida e outra. Então deixa eu fechar isso do jeito que importa, porque tem uma frase que eu quero que você leve dessa conversa, que eu quero que fique grudada em você. A reserva não nasce de quanto entra, a reserva nasce de quanto para de sair. Você passou a vida inteira tentando ganhar mais para guardar mais, achando que a solução estava em encher mais o balde, em jogar mais água. E a verdade nua que ninguém te conta, é que o problema nunca foi o quanto você colocava, era o quanto vazava por baixo, no escuro, em silêncio. No dia que você tapa o furo mais caro, redireciona o mesmo valor para o tijolo que paga aluguel e não toca no que ele te paga, o mesmo real que ia embora passa a trabalhar dobrado por você. E aos 58 ainda dá tempo, porque o que conta a partir de agora não é a idade que você tem, é a direção para onde o seu dinheiro aponta. Idade você não muda, direção você muda hoje. Lembra do começo desse vídeo? Lembra daquele saldo da reserva que você olha no aplicativo num fim de tarde e faz a conta de cabeça, aquela continha aflita, e a resposta sempre é 4 anos, 5 anos espremendo, contando moeda, nunca o resto da vida? Aquela sensação de que o dinheiro vai acabar antes de você? Pega esse mesmo saldo, esse mesmo número que hoje te dá aflição e imagina ele virando a seta. Em vez de uma pilha que você vai consumindo até o último real, com medo a cada saque, ele vira uma fonte que pinga todo mês e ainda cresce sozinha. A pergunta deixa de ser isso aqui dura quanto tempo? A pergunta passa a ser quanto isso aqui já me paga este mês? É outra pergunta, é outra cabeça, é outra vida, é a mesma pessoa, o mesmo salário, a mesma origem simples, a mesma história, mas com a seta virada para o lado certo. Muda tudo e não mudou o seu salário em nada. Era essa a regra que eu prometi te entregar no começo, e tá entregue, inteira, sem esconder nada. Tapa o furo mais caro, redireciona o mesmo valor, compra o tijolo que paga aluguel, e não toca no que ele te der. 4 movimentos, uma regra, o real contando 2 vezes. Não tinha segredo escondido, não tinha mágica, não tinha fórmula secreta de rico, não tinha precisar ganhar mais. Tinha uma ordem certa que ninguém te ensinou na hora certa, só isso, e agora você sabe. E o primeiro movimento de todos, o de tapar o furo mais caro, é onde tudo começa, porque sem ele os outros 3 não saem do papel, viram só sonho bonito. Não adianta querer comprar tijolo enquanto o furo está levando seu dinheiro embora. Primeiro tapa, depois constrói.